Capacidade de canal é a taxa máxima em bits por segundo que você consegue aplicar em qualquer canal de comunicação, certo? Entendam canal de comunicação como duas entidades se comunicando por um meio físico, tá certo? Então tem como se fosse um transmissor de um lado, um receptor do outro, você tem um meio físico no meio dos dois, né? E esse meio físico pode ter, como eu já falei, diferentes características. Uma das principais características que vai importar na hora da gente fazer o cálculo da capacidade de canal vai ser a largura de banda, ou seja, a faixa de frequências que o meu sinal combinado com o meio físico que eu estou utilizando, né? Eles vão ter uma largura de banda efetiva que vai deixar passar ali uma parte da energia daquele sinal, certo? Vai ser importante também o nível de ruído presente naquele canal de comunicação. Então, de posse da largura de banda efetiva, né? De posse do ruído, né? E de posse também do número de bits que eu consigo codificar em cada símbolo que eu transmito, né? Você lembra que eu falei a questão do M, que é o número de níveis, né? Que é igual a 2 elevado a B, né? Onde B é o número de bits que eu consigo agrupar em cada símbolo, né? Isso vai ter um impacto também no cálculo da capacidade de canal, tá certo? Tem duas formas principais, né? Antes de falar sobre isso, né? Queria que vocês prestassem atenção nesse ponto aqui, né? O objetivo das comunicações digitais é atingir a taxa de dados mais alta possível para uma dada taxa de erro e largura de banda, tá? Então, geralmente, você tem alguns limites de projeto do seu sistema de comunicação. Como eu falei para vocês, vocês têm uma largura de banda que vocês já sabem de antemão qual é, porque você já escolheu qual é o meio físico que você vai utilizar, então isso já limita bastante qual é a largura de banda efetiva que você vai poder usar, tá? E você tem que também determinar qual é a taxa de erro alvo da tua comunicação, né? Você projeta o teu sistema para atingir uma taxa de erro específica, né? Se é uma taxa de erro de um erro a cada 1.000 bits, se é um erro a cada 1 milhão de bits, então isso você consegue, é um parâmetro de projeto também. Então, dada como constantes, né, como entradas, a taxa de erro que você quer atingir e a largura de banda que você tem disponível, né, o objetivo da tua comunicação vai ser atingir a taxa de dados mais alta possível, que está relacionada com esse conceito de capacidade de canal, tá? Então, o maior obstáculo para se atingir essa eficiência é o ruído, tá? Eu diria que dois obstáculos principais. O ruído é o principal deles, e o segundo obstáculo principal é o que eu comentei para vocês, que é a interferência intercimbólica, né, que é dada por aquela distorção do atraso, que eu disse para vocês que as componentes de frequência elas podem propagar com velocidades diferentes, causar uma distorção de atraso. Então, a interferência intercimbólica é um dos principais obstáculos. E o segundo obstáculo, que é maior ainda, é a questão do ruído, tá? Então, é, tem duas teorias que foram lançadas por dois caras, tá? Um é o Nyquist, né, que é uma primeira forma de calcular a capacidade de canal, tá certo? E o Nyquist, ele fez o estudo dele se baseou em cima da interferência intersimbólica. Então, é daqueles principais problemas que eu comentei para vocês, né? Então, a fórmula da capacidade de canal de Nyquist é dada por essa fórmula aqui, ó. A capacidade de canal, que é o C, que é dado em bits por segundo, em bps, é dado por 2 vezes B vezes log 2 de M, tá? O B é a largura de banda efetiva, né, da tua comunicação, e o M é o número de níveis da tua modulação, que é aquele 2B elevado a M é igual a 2B,
tá? Então, por exemplo, se você utiliza uma transmissão, uma codificação binária, né, onde um bit é igual a um símbolo, você tem um bit, né, 2 elevado a um dá 2, você tem m igual a 2. Então, log de dois na base de 2 vai dar um. Então, se você tem uma transmissão binária, a capacidade de Nyquist, da capacidade de canal, é só igual a 2b, porque esse log2 de m vai dar um, tá? Mas, se você utilizar uma codificação que você agrupe 2, 3 ou 4 bits, você vai ter 4 níveis de modulação, você vai ter 8 ou vai ter 16, é uma potência de 2, tá? Então, se você consegue, na tua comunicação, utilizar mais níveis de modulação, você também aumenta a capacidade de canal, tá certo? Porque você está... é como se fosse assim, se você consegue agrupar 2 bits e transmitir aquele símbolo de uma vez só, naquele mesmo tempo, né? É como se você dobrasse a tua taxa de transmissão. Se você transmite 3 bits ao mesmo tempo, né? É, é como se você log 2 de 2 elevado a 3 dá 8. É como se você multiplicasse por 8, né? A tua taxa de transmissão e assim por diante, tá certo? Então, se vocês se depararem com uma questão, né, que peça um cálculo da capacidade de canal, né, primeiro vocês têm que saber se vocês conseguem aplicar a fórmula de Nyquist, né? Se vocês tiverem informação suficiente para calcular essa equação, né, a largura de banda e o número de níveis de modulação que você está utilizando, né, você calcula o Nyquist. Vejam que o ruído ele não está presente aqui, tá? Então, se na questão que vocês pegarem, né, não tiver falando nada de ruído, né, é uma grande probabilidade de você precisar utilizar a fórmula do Nyquist para calcular a capacidade de canal. Então, a capacidade de Nyquist, ele vai dizer qual é a taxa máxima de transmissão que eu posso utilizar em um dado canal de comunicação quando esse canal é limitado pela interferência intersimbólica, tá certo? Então, quando a gente vai para o Shannon, aí tem alguns exercíciozinhos aqui que eu coloquei para vocês, é simples de vocês verem, né? Vocês podem ver depois. Vai ter a lista de exercícios que eu vou postar hoje ainda para vocês, que vai ter também a necessidade de vocês calcularem algumas dessas questões de capacidade de canal, tá? Quando a gente vai calcular a capacidade de canal através da fórmula de Shannon, Shannon foi um outro matemático, um outro cientista que é muito famoso, né? Considerado o pai das telecomunicações. Então, a fórmula do Shannon é dada por isso aqui, ó. Capacidade do canal, dado em bits por segundo, é igual a B é a largura de banda, vezes logaritmo da base 2 de 1 mais SNR, tá? SNR é o que a gente chama de relação sinal-ruído, tá? É uma relação de potências. Você tem, você pode calcular SNR de duas formas, tá? A fórmula da SNR linear, que a gente chama, você pega a potência do teu sinal recebido e divide pela potência do ruído, PR dividido por PN, tá? Então vejam que o ruído aparece aqui na fórmula de Shannon, né? Aparece de forma indireta, porque o PN ele é aqui o denominador dessa razão, e essa razão é a chamada relação sinal-ruído, a SNR. Tá? Se você pegar o PR dividido pelo PN, isso é a SNR linear, que a gente chama. Tá? É ela que aparece diretamente aqui na fórmula do Shannon. Tá vendo a SNR aqui? Ó? Né? Ela aparece de forma linear, que é dada por essa razão. Mas tem algumas questões, né, que aparece a SNR calculada em decibéis. Decibéis é uma transformação que você utiliza a escala logarítmica, né, para transformar uma grandeza que é uma escala linear
numa escala logarítmica, que é dada por essa fórmula aqui, 10 log 10 de PR sobre PN. Então, a SNR em dB, ela pode ser calculada dessa forma. Mas tomem cuidado, porque na fórmula do Shannon, a SNR que aparece dentro da fórmula, ela é SNR linear. É essa a razão aqui, não é SNR em dB. Vocês têm que fazer uma conversão da escala, né, caso seja necessário, tá bom? Então aqui também tem outros exemplos aqui, né, da fórmula da capacidade de Shannon. Então o Shannon, a teoria por detrás né, por detrás da teoria matemática dele, o conceito por detrás é o quanto o ruído pode pode funcionar como obstáculo na transmissão. O Shannon ele não estudou nada sobre a interferência intersimbólica. Quem estudou isso foi o Nyquist, tá? O Shannon ele se preocupou com o impacto do ruído térmico, né, como um limitador da taxa de transmissão dos sinais, né? Então, essa teoria do Shannon, até hoje ela é muito famosa, porque nenhuma tecnologia de comunicação moderna que a gente conseguiu inventar até agora, nenhuma delas conseguiu ultrapassar esse limite teórico que o Shannon estipulou, tá certo? Então, até hoje ela é válida, essa fórmula, né? E o que a gente consegue fazer com as comunicações, com as tecnologias modernas, a gente consegue se aproximar cada vez mais do limite de Shannon, né? Mas até hoje se prova verdadeiro, né, que realmente o ruído ele impõe um limite intrínseco à taxa de transmissão que você consegue imprimir, né, num canal de comunicação.